uma outra situação clínica que acontece quando você começa a ter uma contração excessiva no pterygoideu lateral. Vocês lembram de uma aula que eu mostrei para vocês de deslocamento de disco? Que você tem na parte posterior do disco tecido retrodiscal, ligamento, e nessa parte anterior você tem o pterygoideu lateral superior. Então o pterygoideu lateral superior, ele está inserido aonde? No disco articular, ele está aqui, ó. Ele está nessa região aqui, ó. Então você imagina um excesso de contração nesse músculo. O que vai fazer com o disco articular? Vai levar o disco articular para onde? Para trás ou para frente? Se você tem um excesso de contração aqui, vai trazer o disco articular para frente. Então uma alteração de tônus muscular no pterygoideu lateral pode também fazer com que esse disco articular desloque. Então aí você vai fazer uma cirurgia e vai fazer com que esse disco articular fique fixo na cabeça da mandíbula por meio de uma cirurgia e esquece que aqui tem um músculo e esse músculo vai continuar com essa contração e isso aqui vai deslocar novamente, entendeu? Então você tem que identificar o problema primário do paciente, o problema primário da dor. Por isso que é importante esse entendimento de anatomia e fisiologia. Então lembre que deslocamento anterior de disco pode, em alguns casos, ser um excesso de tônus no pterygoideu lateral superior, que é o músculo que está inserido no disco articular. E nesse momento de contração que ele faz essa anteriorização do disco e o paciente não consegue abrir a boca de repente. Então, uma outra situação clínica, o paciente, doutor, eu acordei e não estou conseguindo abrir a boca. Então o cara está com dor, por quê? O disco anteriorizou e essa cabeça da mandíbula não está conseguindo vir para frente, fazer um movimento de translação, sair de dentro da fossa mandibular. E ele está tocando o tempo todo no disco e na parte de músculo, a parte muscular. A gente sabe que músculo, quando você comprime músculo, você tem muita dor. Porque o músculo é todo cheio de inervação. O disco articular, se você ficar comprimindo ele, não tem tanto problema em termos de dor, porque ele não tem a inervação que você tem no músculo. Então o problema, na maioria das vezes, pessoal, é um problema de dor no músculo. Então até dentro da articulação, quando a gente avalia, quando você não tem uma desordem articular muito clássica, quando você começa a avaliar o paciente a fundo, você vai ver que o problema é muscular. Porque a gente sabe, é isso que eu falei com vocês lá atrás, de 70% a 85% das DTMs podem ser de origem muscular.